Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Recentemente, o Vaticano divulgou um boletim informando que a condição de saúde do Papa Francisco permanece crítica. A boa notícia é que, por enquanto, ele não apresenta mais crises respiratórias. Com seus 88 anos, o Papa foi internado no dia 13 de fevereiro de 2025, quando foi diagnosticado com pneumonia bilateral. Sua saúde fragilizada reacendeu velhas especulações e temores sobre a profecia do último Papa que, segundo alguns, indicaria o destino da Igreja Católica. Esse é o nome dado a uma profecia realizada supostamente por São Malaquias. Segundo os escritos, ele previu que, após o 112º Papa, a Igreja Católica encontraria o seu fim. Para alguns intérpretes, os presságios podem estar associados a um possível fim dos tempos. E para os que estão se perguntando, sim, o Papa Francisco corresponde ao último da profecia. Tudo isso levanta questões sobre o que acontecerá após o papado de Francisco chegar ao fim, pois, apesar de existirem dúvidas com relação à autenticidade da profecia, vale a gente se perguntar: e se for verdade? A Igreja Católica sempre adotou uma postura de cautela mediante as escrituras proféticas. Em geral, ela não incentiva previsões sobre o futuro, especialmente aquelas que envolvem o fim dos tempos. Seu atual posicionamento é de que a revelação divina já foi concluída através da Bíblia. Sendo assim, novas previsões não são necessárias para a fé cristã. Apesar de São Malaquias ser um nome influente na Igreja, a sua profecia não é levada a sério. Isso é, se realmente for autêntica. Mas antes de entendermos melhor sobre a profecia, precisamos conhecer o profeta. São Malaquias nasceu na Irlanda em 1095, sendo considerado uma importante figura na Igreja Católica. Durante o turbulento período que a Irlanda vivia com relação à sua fé, ele foi um dos principais apoiadores da Igreja. Seus esforços fizeram com que fosse nomeado arcebispo de Armagh, o cargo mais importante da Igreja Católica Irlandesa. Sua vida foi dedicada exclusivamente à sua fé, até ele encontrar o seu fim em 1148, durante uma viagem ao mosteiro de Clairvaux, na França. Em 1190, o Papa Clemente III o canonizou e a Igreja Católica o reconheceu oficialmente como o primeiro santo da Irlanda. Apesar de sua importância na Igreja, Malaquias hoje é mais lembrado por uma profecia atribuída a ele, que só seria descoberta séculos depois. A profecia consiste em 112 descrições curtas, em latim, descrevendo papas e antipapas do passado e do futuro. Cada uma das descrições está associada a um traço de identificação de um dos líderes da Igreja, começando com Celestino II, eleito em 1130. Por exemplo, uma dessas descrições dizia de sotore osseo, que seria algo como sobre o sapateiro de ossos. A previsão se referia a João XXII, o filho de um sapateiro com o sobrenome Ossa, que teve seu papado de 1316 a 1334. Outro exemplo está na frase Lilium et Rosa, que traduzindo seria lírios e rosas, justamente o brasão da família do Papa Urbano VIII. O grau de precisão é realmente surpreendente. A profecia vai além das 112 descrições, revelando até mesmo o nome daquele que seria o último Papa, Petrus Romanus, ou Pedro II, destinado a governar em um período de grandes tribulações. Apesar das previsões serem precisas, há certos pormenores sobre essa história que precisam ser melhor analisados. Porém, para entender melhor o contexto da profecia, nós precisamos esclarecer um termo que pode causar confusão: o antipapa. É importante ter em mente que, apesar do que o termo possa inferir, o antipapa não é uma pessoa dotada de más intenções. Muito pelo contrário, trata-se de alguém dotado de muita fé e com desejos de se tornar o líder máximo da Igreja Católica. Antipapa é aquele que reivindica o título de papa, sem ter sido oficialmente eleito, geralmente com o apoio de uma facção dissidente da Igreja. Um dos pontos criticados na profecia de São Malaquias reside no fato de que ele considera papas e antipapas com igual importância, algo considerado uma blasfêmia pela Igreja Católica. O Papa é a autoridade máxima da Igreja
sendo ele o sucessor de São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Segundo consta em Mateus 16, de 18 a 19, Jesus designou Pedro como líder da igreja ao proclamar: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro se tornou o primeiro bispo de Roma, responsável por preservar e interpretar os ensinamentos da igreja, garantindo a continuidade da fé apostólica. Todos que assumem o cargo desde então são considerados representantes escolhidos diretamente por Deus. Confundir papas e antipapas seria blasfemar contra tal escolha. Na prática, a escolha do novo papa é feita mediante uma votação específica, a qual recebe o nome de conclave. Como toda votação, ela também está sujeita à ganância e corrupção humana. Aliás, quem já assistiu o filme Conclave, de 2024, está familiarizado com o processo de votação. Para os que não conhecem, a eleição de um novo papa ocorre sempre após a morte ou renúncia do pontífice anterior. Para a votação, os cardeais com menos de 80 anos se reúnem na Capela Sistina, no Vaticano, em total isolamento. Essa etapa é importante, pois eles não podem estar sujeitos a influências externas. Inclusive, o próprio termo conclave deriva do latim cum clave, que significa com chave, fazendo alusão ao isolamento dos cardeais. Bem, a votação é sempre secreta e qualquer um dos cardeais presentes pode ser escolhido para o cargo. Para que alguém seja eleito papa, ele deve alcançar o total de 2/3 dos votos. Caso o número mínimo não seja atendido, a votação se reinicia, podendo-se prolongar indefinidamente. Ao final de cada sessão de votação, as cédulas são queimadas e a fumaça resultante serve como sinal ao público. Aquela fumaça preta indica que eles ainda não chegaram à decisão, enquanto a fumaça branca anuncia a eleição de um novo Papa. Habemus Papa. No filme Conclave, os cardeais presentes tramam um contra o outro, na ânsia de chegar à posição máxima da Igreja Católica. Apesar de ser uma obra de ficção, isso não está longe da realidade, principalmente se formos analisar a profecia do último Papa. São Malaquias viveu de 1094 a 1148. Contudo, a sua suposta profecia foi encontrada somente 450 anos depois, em 1590, pelo beneditino Arnaud de Willon. Antes dessa data, nunca houve nenhuma menção, registro a tal profecia. Mais do que isso, não está claro como o monge beneditino encontrou esses registros, bem como também não existem provas de que esse trabalho é realmente obra de São Malaquias. Isso levanta questionamentos sobre sua origem. Afinal, por que alguém forjaria tais presságios? Um fato curioso sobre essa história é que a profecia foi encontrada coincidentemente bem quando um conclave estava para ser realizado. Estudiosos apontam a possibilidade de que tudo não passava de uma armação, criada com o intuito de influenciar o resultado do conclave, ao sugerir que o cardeal Girolamo Simoncelli fosse escolhido como papa, conforme estava prenunciado. O pesquisador Jimmy Akin resolveu investigar a fundo a profecia, encontrando indícios que reforçam a ideia de que ela seja forjada. Ao relacionar cada lema com os papas que ocuparam a cadeira de Pedro, ele notou que o grau de precisão era realmente elevado. Contudo, somente nos nomes antes de 1590. Ou seja, as visões correspondiam quase com exatidão aos nomes dos que vieram antes dela ser descoberta, enquanto o número de acertos após esse período é muito baixo. Colocando essa descoberta em números estatísticos, antes de 1590, as previsões correspondem ao incrível acerto de 95%. Já as previsões para além desse período, considerando até os dias atuais, apresentam um pífio acerto de apenas 8%, uma disparidade muito grande, né? Então isso reforça que os historiadores dizem
que a profecia possa ter sido escrita em meados de 1590, se utilizando do nome e prestígio de São Malaquias com o intuito de influenciar os resultados de um conclave. Mas isso não funcionou, porque o cardeal Girolamo não foi o eleito, demonstrando apenas mais um erro na suposta profecia. Mesmo desacreditado pelos estudiosos, ainda há adeptos que acreditam no texto profético e buscam encontrar provas de que ele seja real. Ao compararmos os 3 últimos papas com as suas respectivas profecias, podemos encontrar algumas similaridades. Por exemplo, João Paulo II permaneceu no cargo de 1978 a 2005, e a sua citação na escrita profética é de labore solis, significando do trabalho do sol. João Paulo II nasceu durante um eclipse solar, o que pode corresponder a um paralelo literal. Após ele, quem assumiu foi Bento XVI, de 2005 a 2013. Para ele, a mensagem dizia Gloria Olivae, significando a glória da oliveira. Dessa vez, a correlação é mais fraca, sendo relacionada ao fato de Bento XVI ter escolhido o seu nome papal em referência a São Bento, fundador da Ordem dos Beneditinos, também conhecidos como olivetanos. Por fim, chegamos ao Papa Francisco, o qual a profecia traz não um lema específico, mas uma frase profética. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Petrus Romanus, Pedro, o romano, que alimentará o seu rebanho em meio a muitas tribulações. Depois disso, a cidade das 7 colinas será destruída e o terrível juiz julgará o povo. O atual Papa é um cardeal argentino que escolheu Francisco como seu nome papal e não apresenta semelhanças com a escritura profética. Há aqueles que tentam forçar paralelos, recorrendo ao fato de que Francisco é filho de imigrantes italianos, então ele teria um pouco de Roma no seu DNA. Mas, durante a sua pesquisa, Jimmy Akin alertou para o perigo de buscarmos conexões com o lema da profecia a algo diferente do Papa. Se isso fosse permitido, seria possível conectar cada lema com algo que acontece em algum lugar do mundo durante a época de um Papa, e as previsões, então, não teriam nenhum valor particular, uma vez que poderiam ser aplicadas a qualquer um. Bem, mas e após o último Papa? O que a profecia sugere? Trechos como perseguição final à Santa Igreja e a cidade das 7 colinas será destruída fazem referência à cidade de Roma e ao colapso da Igreja Católica. Alguns acreditam que isso sugere o Apocalipse. Outros creem que significará apenas o fim do modelo atual da Igreja, mas não o fim da fé cristã. Se formos analisar posições oficiais, encontramos pesquisadores como Jimmy Akin, em específico, que considera a profecia como invenção, sem qualquer valor real. Em suas próprias palavras, Jesus mesmo nos advertiu que não poderíamos calcular quando será o fim do mundo. No entanto, a profecia de São Malaquias animou muita gente justamente a fazer isso. A Igreja Católica não endossa nem combate diretamente a profecia do último Papa, considerando-a somente uma superstição. Todos os indícios demonstram que a profecia foi forjada, fruto da ambição humana, com o objetivo de influenciar uma eleição. Não funcionou, como já falamos. Entretanto, a dúvida sempre permanece e só saberemos com absoluta certeza o seu desfecho quando o papado de Francisco chegar ao fim e um novo Papa ser eleito. Até lá, todos nós vamos ficar perguntando: e se for verdade?